Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o 4. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus criou um mundo maravilhoso, criou um lindo jardim e colocou o homem para viver naquele jardim e estabeleceu um relacionamento de amizade e de amor com o homem. E esse amor transbordou de tal forma que ofereceu ao homem liberdade, inclusive para rejeitar a Deus. Essa foi uma das provas de amor que Deus deu ao homem que Ele criou. Ele deu a esse homem a capacidade de obedecer ou desobedecer. E nós conhecemos a história e sabemos que o homem usou a sua liberdade para desobedecer a Deus, comendo do fruto da árvore do bem e do mal. E aí o homem passa a viver numa situação de rebelião contra Deus, porque o homem desobedeceu a Deus, rejeitou a palavra de Deus e acolheu a palavra da serpente, a figura do diabo. Mas Deus continuou amando o seu filho, continuou amando aquilo que ele criou. E Deus procurou de todas as formas se reconciliar, enviando muitos profetas que falaram no seu nome e tentaram trazer o homem de volta à obediência. Mas o homem se contaminou por demais com o mal. O homem rejeitou a imagem e semelhança de Deus e atraiu para si a imagem e semelhança do inimigo de Deus, do diabo. Mas o resultado disso a gente sabe. Sempre o homem caía e Deus tentava levantar. Mas chegou um momento em que Deus observou que por mais que o homem tentasse, ele não conseguia se enquadrar na obediência perfeita. Então, Deus enviou o seu Filho. Por amor, Deus enviou o seu Filho para que ele pudesse se fazer carne, se tornar um humano como nós, e então, vivendo uma vida como a que nós vivemos, nascendo concebido de uma mulher, passando todo o tempo na terra como um ser humano, ele veio para obedecer à lei. Ele veio para cumprir a lei. E a partir do momento que Jesus Cristo viveu, obedeceu e se entregou como sacrifício, ele cumpriu o propósito para o qual foi enviado, que era resgatar o homem que se havia perdido. E aí o apóstolo Paulo, quando escreve estas palavras aos seus irmãos, aos crentes da cidade de Roma, pessoas que haviam recebido Jesus, ele vem para reiterar as palavras do próprio Deus. E ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E por que é que Paulo escreve isso? Porque naquela época havia um grupo de pessoas, os religiosos, que ficavam tentando tirar da mente das pessoas que elas estavam salvas e libertas pelo sacrifício de Jesus. Esses religiosos diziam para aquelas pessoas: não, vocês estão enganados, se vocês quiserem salvação, se vocês quiserem morar no céu, vocês têm que cumprir todas as leis. Mas isso que eles estavam dizendo era uma bobagem. Sabe por quê? Porque já estava provado e comprovado, atestado pelo próprio homem, que eles não eram capazes de cumprir toda a lei. Num ou outro mandamento eles tropeçavam. E conforme a palavra diz, aquele que tropeça num mandamento perde todos os outros também. Então, somente Jesus Cristo foi aquele que conseguiu cumprir toda a lei.
E aí, o que é que acontece? Jesus oferece para mim e para você a oportunidade de nele nós sermos redimidos, resgatados, libertos e salvos. Mas assim como naquela época havia pessoas que ficavam tentando tirar as pessoas do caminho, tirar as pessoas do discipulado de Jesus, ainda hoje existem pessoas assim, que inclusive falam em nome dele. Eles tentam colocar sobre a sua vida uma quantidade de regras, de leis, de doutrinas, que por mais belas que sejam, não são suficientes para poder garantir a tua salvação, para poder atribuir paz ao seu coração, para poder te levar para o caminho do bem. E não é capaz também de trazer a paz, o refrigério, aquilo que o seu espírito precisa. Talvez alguém nesse momento está dizendo: Ney, então eu não preciso obedecer nenhuma lei, eu posso viver a minha vida de qualquer jeito. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que a palavra de Deus diz é que aquele que recebe Jesus Cristo, ele não precisa viver debaixo dessa condenação, ele não precisa viver debaixo dessa pressão, tentando se enquadrar em tudo quanto é lei para então conseguir ter tranquilidade e paz. Não. Aquele que recebe Jesus, ele recebe a libertação da escravidão do pecado e também da lei. A minha jornada agora não é mais com base no cumprimento de leis e regras, mas em rendição e sujeição a Deus. E tem diferença, Ney? Claro que tem. Porque quando eu me rendo, me sujeito a Deus, eu também estou dizendo: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu não tenho capacidade de ser essa pessoa certinha que as pessoas dizem que eu tenho que ser. Eu, quando vejo, por mais que eu quero, eu estou caindo, por mais que eu tente fugir disso, eu estou, às vezes, me envolvendo com isso. E é nesse momento que Deus vem dizer: eu sei, porque você é pó, porque você não tem capacidade para ser essa pessoa perfeita, mas o meu filho Jesus te faz perfeita. O meu filho Jesus se oferece em sacrifício no seu lugar. Levante-se, vamos continuar a caminhar. Quando eu me sujeito a Deus, ele vem trazer essa palavra de conforto para mim. E a palavra de conforto para mim e para você é essa: que nós não precisamos nos enquadrar nesse conjunto de regras, de leis que as pessoas tentam fazer com que a gente siga. O que nós precisamos é nos render a Deus e dizer: Senhor, sou fraco, sou pecadora, sou pecador, tenho dificuldade, ajuda-me, sê propício a mim, Senhor. E nós podemos fazer isso inclusive por meio da oração. Através da oração nós dizemos a Deus que somos incapazes, que não conseguimos, e então Deus vem para nos fortalecer, para nos ajudar. E Deus, como um pai que ensina o seu filhinho, a sua filhinha, bebezinho, a andar, tendo paciência, acompanhando passo a passo até que ele se firme, é assim que Deus faz conosco. Deus vai nos acompanhando passo a passo, e aos poucos nós vamos abandonando o mal, o pecado, o mau caratismo, mas agora não porque existe um conjunto de leis que nos obriga a fazer isso. Nós vamos abandonando porque nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos nos juntando com Deus, e estando perto dele, nada mais terá tanta força para nos levar para o caminho do mal, porque agora nós estamos alicerçados nele, aliançados com ele, fortalecidos nele, e assim nós vamos abandonando espontaneamente e por amor a Deus aquilo que é mal, que nos faz mal e que faz mal a outras pessoas, mas não mais por pressão, acusação, mas por amor. É assim que Deus nos convida a caminhar com ele. E então eu quero orar com você agora. Você que sente-se culpado, você que sente essa pressão sobre você, para que o Senhor te ajude, te liberte, te transforme. Deus poderoso de graça e bondade, tem misericórdia de nós que somos pecadores. Liberte-nos, ó Pai, de toda essa pressão, essa escravidão do pecado. Liberte-nos também de toda a acusação, de tudo aquilo que a lei vem para tentar nos acusar, que vem para tentar nos desmotivar. Senhor, ajuda-nos a segui-lo por amor, por gratidão. Ajuda-nos a nos ver livres dessa pressão, dessa acusação,
tentação e também do pecado. Nós queremos andar contigo, aliançados contigo, alicerçados na tua palavra, amparados pelos braços de Jesus. Senhor, ajuda-nos a viver uma vida íntegra e reta. Livra-nos da maldade desse mundo e livra-nos das armadilhas de Satanás. Conforta o nosso coração, sara-nos, ó Pai, e ajuda-nos a viver para glorificar a Jesus. É o que te pedimos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém.